Querido, nós vamos passar a estudar um pouquinho a palavra de Deus através das cartas de João, tá? Então, hoje nós vamos iniciar essa caminhada na primeira carta de João, e você pode ler essa carta em casa, você pode meditar sobre isso, para que quando a gente estiver conversando aqui sobre esse assunto, você esteja, então, inteirado também daquilo que nós vamos pregar. E é fácil saber o que o pastor vai pregar, porque eu vou parar em versículo por versículo, então você sabe exatamente onde parou, onde vai continuar a mensagem, então é bem tranquilo, tá bom? Vamos tentar aplicar essa carta à nossa vida, entendendo o contexto daquilo que Deus quer nos ensinar, daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Bom, o título não está aí, mas eu posso dizer o título para vocês, não tem problema nenhum, está pequenininho ali em cima. Ó. Jesus, Deus conosco. O nosso texto é 1 de João, de 1 a 4, tá? Apenas o prólogo da carta, apenas o início dessa missiva de João para a igreja. A primeira carta de João, ela tem uma mensagem urgente, uma mensagem decisiva para a igreja. Ela é tão decisiva que o apóstolo, ele deixa saudações costumeiras, ele vai direto ao assunto, ele apresenta Jesus, que é a manifestação suprema de Deus entre os homens. João, ele não se detém nos detalhes como remetente, endereçamento, saudação. João tem algo urgente, algo importante para falar para a igreja. E ele está ansioso por declarar isso. Ele está totalmente focado no propósito de apresentar Jesus aos seus leitores. No primeiro parágrafo, versos de 1 a 4, o tema central é Jesus, o verbo da vida. João abre a sua carta falando sobre Jesus. Quem é Jesus? Como nós podemos conhecê-lo? Como ele pode ser experimentado? Como ele deve ser proclamado? Qual a principal razão da vinda de Cristo ao mundo? A mensagem do apóstolo, ela é tanto formativa, como também ela é uma mensagem preventiva. Porque quando João nos ensina sobre Jesus, ele também previne a igreja contra a heresia do gnosticismo, que negava a divindade e a humanidade de Cristo. Então, João também nos previne a esse respeito. Eu quero destacar aqui as verdades iniciais que temos nesse texto em estudo. E a primeira dessa verdade é a pré-existência do Verbo de Deus, a pré-existência de Cristo Jesus. João abre a sua carta dizendo assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. As primeiras palavras de João nessa carta são o quê? Ao invés de dizer, Jesus Cristo é aquele que era desde o princípio, ele começa dizendo assim, o que era desde o princípio. E esse termo, ele é importante entendermos isso, porque o que é mais amplo do que quem. Porque o que inclui tanto a pessoa como a mensagem de Jesus Cristo. Por isso João começa dizendo o que era. A palavra aqui usada para princípio pode significar fonte, origem, Colossenses 1:18, Apocalipse 3:14, mas também pode indicar poder, autoridade, 1 Coríntios 15, verso 24 e outras referências como Efésios, capítulo 1, verso 21, Jesus é tanto o criador do universo, como o seu governador, Efésios 1, 20 e 21, não é? O princípio aqui, esse termo usado aqui, pode se referir ao princípio da criação, ou ao princípio no sentido absoluto, enfatizando, portanto, a preexistência e o caráter divino de Cristo. Cristo é divino, ele é preexistente, ele já existia
antes de todas as coisas. O propósito de João, como disse, é apresentar Jesus, e ele recua ao princípio e diz que Jesus não apenas estava no princípio, mas ele era desde o princípio. Ele não começou a existir no princípio, ele é antes do princípio, ele é o princípio de todas as coisas, ele não foi criado, Jesus é o Criador. Ele não teve origem, ele é a origem de todas as coisas. Ele não passou a existir, ele é pré-existente. E talvez a nossa mente não consiga alcançar todas essas coisas. Para a gente é difícil conceber algo que sempre existiu, porque nós queremos o início para todas as coisas. Mas Jesus, sendo Deus, ele sempre existiu. O Filho eterno era antes da sua manifestação histórica. Ele já existia muito antes de aparecer como Jesus, o homem histórico. Ele nunca passou a existir, porque ele sempre existiu em uma comunhão perfeita com o Pai, na harmonia e no amor da Trindade divina. Nesse mesmo livro, 1 de João, capítulo 5, verso 7, vai falar exatamente sobre isso. Como a autoexistência e a eternidade são atributos exclusivos da divindade, então nós podemos concluir com clareza que Jesus Cristo é divino. E essa verdade fica ainda mais clara quando nós lemos o início do Evangelho de João, o prólogo ali do Evangelho de João, em João 1, verso 1, quando diz assim: no princípio, só se tivesse, né? Mas João 1, o que era desde o princípio, desculpa, não está aí na coisa, você pode conferir na sua Bíblia, João 1, você conhece o texto de cabeça. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então isso realmente traz mais clareza para a gente. O verbo pré-encarnado é pré-existente. Ele tinha plena comunhão com o Pai, antes que houvesse mundo. João 17, verso 24. Ele não é uma emanação de Deus, como queriam os gnósticos. Sabe, ele não é um ser criado antes da criação de todas as coisas, como ensinou mais tarde Ário de Alexandria, e como ensina hoje a seita herética Testemunhas de Jeová, dizendo que Jesus é uma criação de Deus. Ele não é apenas um profeta, como ensina o islamismo. Ele é Deus, eternamente co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai. Ele é o verbo da vida. Toda vida, física ou espiritual, origina-se, começa em Cristo Jesus. Ele é o único mediador da vida. Em qualquer esfera da criação, Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de toda a criação, pois tudo foi criado nele, por ele e para ele. Amém? A humanidade de Cristo, deixa eu pular aqui, acho que eu pulei isso aqui, a humanidade de Cristo. João continua: o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Verso 1 ainda diz: o que era eterno penetrou no tempo, foi manifestado entre os homens. O verbo de Deus, pré-existente, eterno, divino, ele fez-se carne. Há um cânticozinho que a gente costumava cantar, a igreja quase não canta mais, aquele que foi manifestado na carne, né? Crido no Espírito, recebido em glória. Esse é Jesus, é desse Jesus que João está falando. João dá o testemunho de que ele e os demais apóstolos o ouviram, eles viram Jesus, eles apalparam Jesus. Observa que João usa aqui os 3 sentidos mais nobres: audição, visão e tato. Jesus não era uma emanação divina, uma espécie de fantasma, como pregavam os docetistas, mas Jesus era uma pessoa real. Ele tinha um corpo físico,
Lucas 24, verso 39, eu acho que está aqui, está aí. Tá? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele está falando com Tomé. Tomé não estava acreditando. Ele diz, rapaz, então toca. Tu quer ver minha ferida? Toque aqui. Não sou um fantasma, não. Eu ressuscitei, diz o Senhor. O verbo grego que ele usa aqui para contemplamos, expressa uma contemplação tranquila, intencional, constante. É como se o objeto estivesse à frente da pessoa ali todo o tempo, e a pessoa pode contemplar com tranquilidade. Já o verbo para apalparam traz a ideia de apalpar de um homem cego, ou seja, o cego apalpa cuidadosamente. Tem o sentido de examinar. Quando um cego está apalpando, ele está examinando, não é? O cego diz assim, deixa eu ver tua face, deixa eu ver teu rosto, como é que é teu rosto? E daí ele vai e apalpa com cuidado. Essa é a ideia. Examinando cuidadosamente. Jesus é carne e osso, homem. O verbo da vida encarnou-se. Ele armou sua tenda entre nós. Jesus, sem deixar de ser Deus, tornou-se homem, perfeitamente homem. A sua encarnação não foi apenas aparente, ele foi concebido, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Amém? E Jesus voltará. Oh, glória! O Senhor voltará para buscar a sua igreja. É preciso destacar que, ao afirmar a humanidade de Cristo, João, ele estava colocando aqui o machado à raiz da heresia gnóstica, que negava tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, né? João coloca tamanha importância nesse ensino, a ponto de considerar como sendo anticristo os que negam a real encarnação de Cristo. 1 João capítulo 4, versos de 1 a 3. De fato, se a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição não fossem fatos concretos, não fossem fatos reais, então a nossa fé seria em vão. E nós ainda estaríamos condenados por causa dos nossos pecados. 1 Coríntios 14, 15. O texto diz assim, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé, a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, porque eles estavam pregando alguma coisa que não existiria. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, diz o apóstolo Paulo à igreja. A encarnação de Jesus, amado irmão, é a pedra fundamental onde se apoia o cristianismo. Negando a encarnação, os falsos mestres, eles estavam, na verdade, atacando todas as doutrinas centrais do cristianismo. João define o verbo de Deus como o verbo da vida. Para João, Jesus não é apenas o doador da vida eterna, mas ele é a própria essência da vida eterna. E ele diz isso no versículo 2, né? E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna. É Jesus quem dá a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido, não tem outra maneira de você chegar aos céus. Somente através de Cristo, somente depositando sua fé, entregando sua vida para o Senhor. Esse é o único caminho que te leva ao céu. Não há outra maneira. Em Jesus está a própria vida de Deus. E essa vida de Deus jorra dentro de nós como se fosse uma fonte que salta para a vida eterna. Em Jesus nós temos vida maiúscula, vida abundante,
vida eterna. A pergunta então é por que João apresenta Jesus como o verbo da vida? Porque Jesus é para nós o que as nossas palavras são para os outros. Nossas palavras revelam para os outros o que nós pensamos e como nós nos sentimos. Jesus Cristo revela aos homens a mente e o coração de Deus. Ele é o meio de comunicação vivo entre Deus e os homens. Jesus é quem revela o Pai. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. Ele é Deus vestido de pele humana. Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Por isso, negar que Jesus Cristo é Deus, é seguir o anticristo. Nessa mesma carta, capítulo 2, versos 22 e versos 23. Quem tem uma concepção errada de Cristo, terá inevitavelmente uma concepção errada de Deus, pois nós só podemos conhecer a Deus por intermédio de Cristo. Então, se a minha concepção de Cristo é uma concepção errada, a minha concepção de Deus está errada. O mesmo vale para a palavra do Senhor. Se você tem uma concepção errada da palavra de Deus, toda a sua concepção de vida vai estar errada. Nós só podemos conhecer a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Quer conhecer a Deus? Achegue-se a Cristo. E naquele dia, você o conhecerá pessoalmente, face a face. Ponto 3. A manifestação do verbo da vida. O verbo da vida pré-existente, eterno. Ele manifestou-se no tempo e na história. Aquele que era desde o princípio não ficou isolado na glória. João escreve, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Essa audível, visível, tangível apreensão daquilo que era desde o princípio, só foi possível aos homens porque a vida se manifestou. Nenhuma pessoa, amado irmão, pode encontrar esta vida por meio da busca. Ela pode ser vista, conhecida, reconhecida, experimentada, somente pela revelação de Deus. Quando João diz que a vida se manifestou, ele se refere ao acontecimento histórico, que foi o nascimento de Jesus. A vida veio ao mundo. Ele está se referindo ao nascimento, à sua vida, à sua morte, à sua ressurreição. E depois, inclusive, às suas visitas. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu para várias pessoas, depois de ressurreto. Aquele que é desde o princípio, e aquele a quem os apóstolos ouviram, viram, tocaram. Esse é o Deus, e é impossível distinguir entre Jesus e Cristo, entre o histórico e o eterno, porque é a mesma pessoa. 100% homem, 100% Deus. A grande mensagem de João, querido, é que a vida se manifestou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio morar com o homem. O infinito entrou no finito, o eterno entrou no tempo e foi manifestado aos homens. O divino se fez humano, aquele que nem os céus poderia conter, ele se deitou numa manjedoura, foi enfaixado com panos. Ele se comunicou com os homens, fazendo-se homem. O Criador do universo nasceu entre os homens. A encarnação, amado irmão, portanto, é uma bendita verdade e uma gloriosa verdade. A encarnação de Cristo é o raiar do sol da justiça nessa escuridão da história da humanidade. Jesus é a luz que nos aponta e que nos direciona aos céus junto ao Pai. João deixa claro que o conhecimento de Deus não é fruto da inteligência humana, mas da revelação divina. O homem só conhece Deus porque Deus se revelou.
O nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado faz com que nos escondamos de Deus. Mas Deus nos procura, Deus nos busca, Deus se revela. A fé cristã, querido, não é o caminho que o homem abre para Deus, mas é Deus vindo em direção ao homem em Cristo Jesus. Observa, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus, Ele revelou-se na criação, Romanos 1, verso 20, mas a criação, por si mesma, jamais seria capaz de contar a história do amor de Cristo, do amor do Criador. Deus também se revelou de maneira mais plena nas Escrituras, 2 Timóteo 3, 16, 17. Mas a revelação mais completa, mais absoluta de Deus, Deus em seu Filho, Jesus, o Cristo. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Deus se revela em Cristo. Ponto 4. A comunhão com o verbo da vida. O verbo da vida, Jesus, não é um alienígena, querido. Não está distante. Não é inalcançável. Mas além de ter se manifestado, ele também pôde ser ouvido, ele pôde ser visto, ele pôde ser tocado. Ele deu-se a conhecer aos nossos sentidos mais nobres, como já disse, audição, visão e tato. Jesus é o verbo da vida que não apenas se manifestou, mas que também foi experimentado. João 1, verso 14, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquele que estava com o Pai foi manifestado. O Jesus que João apresenta não é aquele Cristo do docentismo, ou seja, um fantasma. Não é o Cristo do gnosticismo, uma divindade distante que não pode tocar o material. O verbo da vida é o Deus que se fez carne. Ele é o Deus presente. Ele tem cheiro de gente. Ele chora como gente. Ele sente como gente. Ele é o verbo que veio para morrer por nós. Amém. O Senhor deixou os céus e veio para morrer por nós. João teve um encontro pessoal com Cristo. A sua experiência com Cristo não era uma experiência de segunda mão, não era uma experiência arrancada das páginas de algum livro. João conhecia Cristo face a face. Ele sabia que Jesus era real, que Jesus não era um fantasma, que Jesus não era uma visão, mas que Jesus era o Deus encarnado. Ele andou com Cristo, ele viveu com Cristo. Sabe, amado irmão, ser cristão não é conhecer a Cristo apenas de ouvir falar, mas de ter uma experiência real e pessoal com Cristo. O verbo da vida, aquele que estava com o Pai, a vida manifestada. Jesus é a essência, o conteúdo da própria vida eterna. Conhecer Cristo é ter vida eterna. A vida eterna não é apenas uma quantidade interminável de tempo no céu ou no inferno, mas um relacionamento estreito com Cristo a partir de agora e para sempre. Vida eterna é vida verdadeira. Vida eterna é vida plena. A vida eterna, ela evidentemente está liberta da transitoriedade, está liberta da morte. A vida eterna dura de forma inesgotável. João escreveu seu evangelho para dizer às pessoas como receber essa vida eterna. João
vou repetir, escreveu o seu evangelho para ensinar as pessoas como receber a vida eterna. E nós poderíamos citar vários versículos de João. Talvez o mais conhecido seja João 1,12. Mas a todos que receberam a Cristo Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Creia em Cristo e tenha vida eterna, se você ainda não a tem. Em 6 ocasiões, ao longo dessa carta, João usa a expressão nascido de Deus. O próprio Jesus já havia ensinado essa verdade. Ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não é filho de Deus, é filho da ira. E mais na frente, em Efésios 2, em 1 de João 3,10, ele vai dizer que essa pessoa pode tornar-se filho do diabo. Um filho do diabo é um falso cristão. Ele age como se fosse salvo, porém ele nunca nasceu de novo. Jesus disse aos fariseus, indivíduos extremamente religiosos, ele disse para eles em João 8,44, vós sois do diabo, o diabo é vosso pai. Warren Wiersbe, ele compara um cristão falso com uma cédula de dinheiro falsa. Eu achei bem interessante isso aqui. Suponha que uma pessoa tenha uma cédula falsa, mas ela não saiba disso. Ela usa a cédula para comprar, uma cédula de 100 conto, para comprar gasolina. O dono do posto pega essa mesma cédula e usa para pagar o seu fornecedor de alimentos. O fornecedor de alimentos paga uma outra pessoa com esse mesmo recurso. Essa pessoa vai ao supermercado e compra alguma coisa com aquele dinheiro. O dono do supermercado deposita ou junta essa cédula com outras e vai ao banco para depositar. Mas quando ele chega no banco, então o caixa do banco diz: eu sinto muito, mas essa cédula é falsa. Ele vai perder aquela cédula. A cédula falsa, ela pode até ter ajudado muita gente enquanto passava de mão em mão. Mas quando chegou ao banco, ela foi descoberta e foi tirada de circulação. O mesmo acontece com o falso cristão. Sabe, ele pode fazer muitas coisas boas ao longo da vida, mas no dia do julgamento final, ele será rejeitado. Jesus conhece as cédulas falsas. Mateus 22, 23 esclarece: muito naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Que sentença dura, que sentença difícil de ser ouvida. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Se de fato somos uma cédula verdadeira, se de fato somos cristãos de verdade, ou se somos crentes aos domingos. João nos alerta a esse respeito. A proclamação do verbo da vida, que é o ponto 5 da nossa mensagem. Eis o relato de João. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quando você experimenta essa vida que é real, a vida de Cristo, a vida eterna, então você tem grande alegria em partilhar essa vida com outras pessoas. Quem tem um verdadeiro encontro com Cristo,
não consegue mais calar a sua voz. A manifestação da vida eterna foi proclamada, ela não foi monopolizada. Não é só para você isso. Nós recebemos vida para transmitir vida. Nós aprendemos sobre Cristo para comunicar sobre Cristo. Nós aprendemos sobre salvação para comunicar sobre salvação. A revelação foi dada a poucos para muitos. E eles deviam ministrá-la ao mundo. Sabe, a manifestação que nos foi feita, verso 2, torna-se em proclamação a vós aos outros. Nós recebemos do Senhor o esclarecimento da sua palavra. O Espírito abre o nosso coração e a nossa mente, e coloca clareza e coloca fé. E agora nós temos obrigação, isso não é opcional, nós temos obrigação de comunicar, de compartilhar esta vida, esta verdade. E isso deveria trazer-nos alegria, prazer, gozo. Imagina, querido, você sendo instrumento para salvar almas que estão caminhando para o inferno. Para salvar almas que estão condenadas. Isso deveria nos alegrar. A Bíblia é cheia desses exemplos. Nesse próprio texto, nós podemos observar todas estas coisas. Desculpe, meu tablet fechou aqui. A gente observa, por exemplo, que André, ele encontra-se com Cristo, e ele leva o seu irmão, Pedro, para Cristo. A manifestação que foi dada para ele, agora é para os outros. Filipe encontrou com Cristo, levou Natanael, convidou para conhecer a Cristo, dizendo para Natanael: vem e vê. Os apóstolos estiveram com Cristo e disseram: nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. A proclamação da pessoa de Cristo deve ser uma missão imperativa, intransferível, impostergável. Nós não podemos deixar isso para depois, tem que ser agora. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, esse é o nosso momento. Deus te chamou para comunicar essa verdade hoje. Deus te chamou para comunicar essa verdade agora e não amanhã. Amanhã não nos pertence, nós não sabemos o dia de amanhã. Sabe, amado irmão, há 5 grandes comissões nos evangelhos e no livro de Atos. 5 vezes somos comissionados, somos alertados para pregar a palavra do Senhor. O cristão, o crente, é um faminto que encontrou pão e que anuncia para os outros famintos onde há pão com fartura. O crente é um homem morrendo, pregando a outros homens morrendo. Precisamos anunciar com urgência a palavra do Senhor. O texto deixa claro que a proclamação não era um fim em si mesma, mas agora se define o seu propósito, o propósito imediato e o propósito último. O propósito imediato é comunhão, verso 3, e o propósito último é alegria, versículo 4. A religião cristã é a religião da comunhão, é a religião do encontro com Deus e com os homens. Não é a religião da solidão, sabe? É a religião da alegria, não é a religião da tristeza. A proclamação de Cristo visa 2 propósitos. Primeiro, promover a comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. João escreve: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros,
para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O propósito, querido, de João é convidar os seus leitores à comunhão com os apóstolos, que são testemunhas oculares da vida e do ministério do Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, João quer proteger os seus eleitores dos ataques doutrinários dos falsos profetas e quer fortalecê-los espiritualmente dentro dessa comunhão com os apóstolos, dentro dessa comunhão com os discípulos. Nós nos fortalecemos quando estamos juntos. Há uma frase comum, né? Juntos somos mais fortes, juntos somos melhores. Nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de estudar juntos a palavra, nós não podemos deixar de juntos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos dessa unidade. A unidade doutrinária com os apóstolos também leva à comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Essa comunhão é a suprema bênção da vida cristã. Ela fala de uma honra indizível, de uma alegria permanente e de uma santidade progressiva. A nossa comunhão, querido, não é apenas uma identidade doutrinária. Só me dou bem com o Batista, só me dou bem com aquele povo lá, aquele outro lá. Mas a nossa comunhão é a comunhão mística com Deus. O termo usado aqui é koinonia, comunhão, é a vida eterna que vem do Pai e que é compartilhada ou que é partilhada com todos os crentes. Vale ressaltar que o homem natural, ele não pode ter comunhão com Deus por causa do seu pecado. Você sabe, o pecado afasta o homem de Deus. Mas Deus enviou seu Filho, Ele se fez carne, Ele carregou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justiça, Ele nos perdoou, Ele nos deu um novo coração, Ele nos dá uma nova vida. Agora, nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos nos deleitar em Deus. Agora nós podemos ser filhos de Deus, herdeiros de Deus, habitação de Deus, herança de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Deus agora, amado irmão, é o nosso prazer, a nossa alegria, é o nosso alvo. Deus é nossa vida. Essa comunhão com Deus e com Jesus é a essência da vida eterna. João 17, verso 3. Intimidade com Cristo é inspiração e o maior motivo de louvor, e o maior motivo do nosso viver. Busque andar em comunhão com o Senhor. A nossa comunhão também não é apenas vertical com Deus, mas também a comunhão horizontal com os nossos irmãos. Não é apenas nesse sentido, mas é assim, é linear. A comunhão com os irmãos é derivada da nossa comunhão com Deus. Se nós estamos em perfeita comunhão com Deus, estaremos em perfeita comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos, amado irmão, é essa comunhão que houve entre os apóstolos, entre os crentes no Pentecostes. E agora se estende a todos nós, a todos os crentes, em todos os lugares, em todos os tempos. Nós formamos um só corpo, uma só igreja, a Igreja Universal do nosso Senhor. Nós temos um só Pai, batizados em um só Espírito. Assim, o propósito da proclamação do Evangelho é a comunhão com os filhos de Deus. O amor é a marca do discípulo verdadeiro. João 13, 34, 35. A união dos crentes é o testemunho ao mundo e o desejo do coração de Cristo. João 17, 21, 22. Cristo anseia por nossa comunhão. Qualquer mensagem que produza cismas, divisões, é uma mensagem falsa. Porque uma mensagem cristã pode resumir-se em duas grandes finalidades: amor aos homens e amor a Deus. Observe, o pecado separa, o Evangelho une. O pecado separa o homem de Deus, de si mesmo e do próximo. O Evangelho reconcilia o homem com Deus, consigo mesmo
e com o próximo. Onde o pecado cava abismos, o Evangelho constrói pontes. Onde o pecado gerou morte, o Evangelho trouxe vida. Onde o pecado abriu fissuras, o Evangelho promoveu a comunhão e a restauração. Precisamos pregar o Evangelho do Senhor. Precisamos restaurar. Precisamos reconstruir. Precisamos fazer a ponte. Há muitas pessoas perdidas, indo em direção ao abismo. E nós temos a palavra que faz a ponte. Em segundo lugar, promover completa alegria. Versículo 4. Todas estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A comunhão é a raiz da alegria. A alegria é o fruto da comunhão. A comunhão é a resposta de Cristo para a solidão da vida. A alegria é a sua resposta para o vazio e a superficialidade da vida humana. A Bíblia diz em Filipenses 4:4, é uma ordem de Deus: alegrai-vos. Alegrai-vos, diz o texto. Tem alguém triste aqui? Alegrai-vos, meu irmão. Na verdade, a alegria é uma das principais marcas da vida cristã. Não pode ser triste um coração que tem Jesus, né? O nosso problema não é a busca da alegria, mas é nos contentarmos com alegria pequena demais, terrena demais, sabe? Deus nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de glorificá-lo, a alegria de desfrutá-lo, e fazer isso por toda a eternidade. No céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor. É isso que nos espera. Vivamos alegres, amém? Alegria, querido, não é um sentimento que nós mesmos produzimos, mas essa alegria é um subproduto desse relacionamento com Cristo. Só na presença de Deus há plenitude de alegria. Salmo 16, verso 11. Essa alegria, ela é divina, porque ela vem do céu. Essa alegria é imperativa, ultra circunstancial, ou seja, não depende das circunstâncias, porque ela é cristocêntrica. Embora eu esteja num momento difícil agora, eu sei que amanhã eu posso estar com o Senhor, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem nada, absolutamente nada, somente alegria. E nós podemos ter essa esperança, ter essa certeza. É por isso que essa alegria, ela reina mesmo no vale da dor. Essa alegria, ela é indestrutível. O mundo não pode dá-la, também não pode tirá-la, porque ela vem de Cristo Jesus. Ouvi o testemunho de um pastor que estava com câncer. Ele estava sentindo muita dor. E aí perguntaram para ele, né? Ei, pastor, como é que está? Ele sorriu e disse: eu não posso me queixar. Deus me deu mais de 80 anos sem dor. Esses 6 últimos meses sentindo dor não é nada comparado aos 80 e poucos anos que eu passei sem sentir dor. Ele tinha a perspectiva correta. O nosso problema é que nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez e nos concentramos no momento. E muitos de nós ficamos como, se eu posso usar essa expressão, como um cachorro, lambendo a própria ferida. Coitado de mim, olha para mim, olha como eu estou sofrendo, olha como dói, olha o que aconteceu. E fica ali. Mas não é esse pastor. Ele se viveu 80 e poucos anos sem dor nenhuma. Não posso me queixar de 6 meses de dor. Conte as bênçãos que o Senhor já fez em tua vida.
E seja grato, querido. E você vai encontrar todos os dias motivo para viver alegre, mesmo estando atravessando um vale de dor. O pecado promete alegria e produz sofrimento. Os prazeres do pecado são transitórios e são passageiros. Duram apenas algum tempo, Hebreus 11, verso 25. Mas a alegria de Deus é eterna, dura para sempre. Jesus disse: e a vossa alegria ninguém poderá tirá-la. A ideia de plenitude de alegria não é incomum no Evangelho ou nos escritos de João. Tem várias referências, João 3, 29, 15, 11, 16, 24, 17, 13, 1 de João 1, 4, 2 de João 1, 12, e vai. A perfeita alegria não é possível nesse mundo por causa do pecado. Porque a perfeita comunhão com Deus não é possível. Nós não temos essa perfeita comunhão com Deus, portanto a nossa alegria não é perfeita. Assim deve-se entender que esse versículo 4, ele olha para além desta vida, ele olha para a vida do céu. Então a comunhão consumada produzirá alegria completa, e é para esse último, ou esse fim último, que aquele que era desde o princípio se manifestou no tempo, para que os apóstolos pudessem vê-lo, ouvi-lo, e apalpá-lo, para então nos proclamar esse Deus eterno. A substância da proclamação, amado irmão, apostólica, ela é uma manifestação histórica do eterno. O seu propósito era e é uma comunhão uns com os outros, e essa comunhão se baseia na comunhão com o Pai e com o Filho, e ela irrompe na plenitude da nossa comunhão. João nos alerta para não só entendermos esse Cristo, esse Deus encarnado, esse Deus que se fez homem, e que veio, e que morreu por nós, que viveu a nossa vida, que pagou para nós o preço que nós jamais poderíamos pecar. Ele diz: esse é o verbo da vida, plenamente Deus, plenamente homem. Proclame-o e viva de forma alegre na proclamação desse Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cumprir este propósito para a glória do seu nome. Amém?